Estimado, a disfunção temporomandibular que eu vi lá no seu site e a dor orofacial, isso também está junto no trabalho que a clínica desenvolve, né? Toda a sua equipe, depois vamos falar dos profissionais, mas no último bloco do programa. O que quer dizer essa disfunção temporomandibular e essa dor orofacial? Na verdade, esse termo, que é um termo até que eu acredito ser... Até para o povo entender bem o que quer dizer. Ele é difícil conversar. O que eu explico dele? Na verdade, essa dor facial, essa dor que abrange a face do paciente e os ossos que envolvem a articulação, muitas vezes é uma dor que irradia, ela irradia para a cabeça, ela irradia muitas vezes para os ombros e ela tem muitas vezes um caráter um caráter funcional de boca. Então, assim, o que é essa dor? Muitas vezes o paciente que vem nos procurar é um paciente que já procurou neurologista, já procurou otorrino, já procurou oftalmo, que é o médico dos olhos, médico das vistas, médico da cabeça, médico do nariz, médico da garganta, e não tem nada que seja, digamos assim, visual, que ele fez ressonância, ele fez isso, fez aquilo, mas essa dor muitas vezes começa na articulação e se abrange para toda a face, para todo o crânio. E ela tem um caráter na musculatura muito grande, na mordida muito grande, porque muitas vezes o paciente possui disfunções na oclusão, ou seja, distúrbios oclusais, ou hiperatividades musculares. Por isso que eu comentei aquele negócio do Botox, da toxina botulínica, que tem a função de reduzir a contração muscular, e muitas vezes de placas que a gente faz com o intuito de relaxar toda essa musculatura, e que hoje com a toxina botulínica também ela está sendo deixada um pouquinho de lado, porque a toxina botulínica já vem ajudar muito nessa parte. Então, o que a medicina ali não consegue resolver, a odontologia... Muitas vezes consegue resolver. Na verdade, assim, o paciente que vem nos procurar direto, eu sempre peço uma avaliação com o neurologista para descartar algum quadro de problema central e depois a gente começa o tratamento da articulação. Estimado, a endodontia. A endodontia, na verdade, é uma especialidade na nossa área que muitas vezes é a popular dor de dente. O paciente, geralmente, quando tem aquela dor de dente forte, é relacionada ao canal, que é a endodontia. Ainda tem muito disso, né? Ainda tem muito disso. Tem muito disso, né? Ainda tem muito disso. Na verdade, a endodontia é uma especialidade que hoje ela anda sozinha, porque o paciente pode procurar a endodontia, estou com uma dor de dente, ou muitas vezes pacientes que vai reabilitar o sorriso, aquela história que a gente estava comentando antes, o paciente quer mudar a estética do sorriso, quer mudar isso, ele precisa de base nos dentes. E muitas vezes essa base precisa passar pelo tratamento de canal. E que muitas vezes até o paciente, sem ter dor, também tem que tratar. Daí ele pergunta, puxa, mas eu estou com esse dente nunca me incomodou, eu vou ter que tratar o canal? É uma pergunta bem frequente. E a gente tem que explicar, dizer que às vezes é um tratamento de canal que foi feito há muito tempo, que não está tão adequado para os padrões de hoje, não quer dizer que ele não foi bem feito para a época. As coisas evoluem e os tratamentos também evoluem. Então, se a gente pega um tratamento que foi feito há 15, 20, 30 anos atrás, ele tem uma característica que as características de 15 anos para frente não mudaram. E a gente precisa pedir o retratamento. E essa é a especialidade da endodontia. Então, o tratamento de canal também é feito na sua clínica? Também é feito na clínica. Você tem especialidade lá dentro para isso? Dentro da clínica. Na verdade, a minha área de atuação é a parte cirúrgica, de implantes. Que nós vamos chegar lá no implante já. De implantes. E daí tem outras áreas que cada um atende. Quando você fala dessa dor de dente, e a gente volta a um filme, né? Claro, você é um jovem. Eu já sou mais usadinho, né? Mais experiente, vamos dizer assim. E na época, dor de dente, você arrancava o dente. Infelizmente, 45. Na época que o arco-íris dava em preto e branco, você arrancava o dente. Dor de dente, botava aquela alicatezinha lá, sangrava, botava e ia embora. Hoje ainda se arranca muito dente, culturalmente falando, a nível de Brasil. Assim, como eu digo, a nossa região é uma região diferenciada nesse ponto, eu até falo em Santa Catarina. Somos privilegiados, você quer dizer? Privilegiados nesse ponto, porque assim, acredito que eu não trabalho no Sistema Único de Saúde, mas acredito que essa visão tenha que ter mudado, porque isso, na verdade, muitas vezes, hoje é considerado uma iatrogenia, um erro, retirar um dente que tem condições de ser salvo. Aquela época, por isso que eu digo, eu não julgo tratamentos antigos, por quê? Porque naquela época foi feito de outra maneira, o próprio paciente queria aquilo ali, muitas vezes. E se o colega não fizesse isso, o paciente ia procurar outro que fizesse.
Porque a ideia era, eu tenho que tirar porque isso só vai me incomodar. A própria era do profissional, ou às vezes, muitas vezes do prático que tinha muito colega, muitos práticos. E muitos práticos mesmo. Muitos ainda práticos tem nível de Brasil hoje. Exatamente. Então, assim, falando na realidade que se existia, isso realmente era uma realidade. Muitas vezes o paciente também queria isso, a pessoa que procurava, e a pessoa que estava fazendo só sabia fazer aquilo. Então, assim, não era uma questão que se fazia. Eu acho que foi uma época, do mesmo jeito que hoje está se passando por uma época ímpar positivamente, naquela época era uma época ímpar negativamente. Né? Então são os extremos. Os extremos, e com poucos profissionais da área também. Exatamente. Né? Você andava quilômetros para procurar um dentista, para arrancar o dente. E quando tinha aquilo ali, ele dava graças a Deus. Então, que tinha e que estava resolvendo o problema da dor. Então, eu acho que era o que se tinha naquela época, eu não julgo nem como certo ou como errado para a época. Mas para hoje, é um absurdo. Não, um absurdo. Totalmente um absurdo. Mas vamos ao nosso intervalo, para voltar ao último bloco do programa. E eu vou deixar uma perguntinha, que já que nós falamos em... Culturalmente, na época, era o que se tinha, se arrancava mesmo, dor de dente, se tirava o dente. Mas era moda na época. Claro que você não vivenciou isso, você nem nascido era. Mas o seu pai lembra disso, com certeza. A sua estimada, saudosa mãe, se vivo estivesse, também ia lembrar disso. Era moda arrancar os dentes e botar uma perereca depois do nosso fundo do baú. Ô, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. E a pobreza, onde é que fica? Tem ou não tem aqui no Alto Vale ou aqui em Rio do Sul pobreza? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Você vê um cidadão sem ter nada dentro de casa, às vezes não tem energia elétrica. E por outra, pede alimento e às vezes dizendo, Valdir, olha, eu tenho que escolher, eu não tenho comida, ou eu como, eu pago o talão de energia, senão eu vou cortar. Ou senão, eu como, eu pago o talão de água. O que eu escolho? A regra é, o seu problema se enquadra a cada 2 meses, o seu a cada 6, o outro a cada ano.